A gente até tem boa intenção, sim ou não? Sim. Tem boa vontade, mas não consegue dar bons frutos, porque a gente está tentando fazer com as nossas próprias forças, e não na força que é do próprio Cristo. E aí o que é que ele vai fazer diante disso? Jesus, que passa pelo local, nunca tinha visto Zaqueu, e Zaqueu, idem, nunca tinha visto o próprio Cristo. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, que conhece a tudo e a todos, como fala em João, o bom pastor, domingo passado foi a parábola do bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e me seguem. Olha como Jesus tem a postura de um bom pastor diante de Zaqueu. Zaqueu lá, até muitas vezes escondido, subiu no árvore para ver Jesus, mas ele não queria ser visto por Jesus. Ele queria ver Jesus, mas não que o Jesus o visse. Mas Jesus olha para ele e diz o quê? Ei, você em cima, Zaqueu, desce. Desce que eu vou entrar na tua casa hoje. Vou entrar na tua vida. Vou entrar no teu coração. Vou entrar na tua história para fazer uma revolução, para mexer com a tua vida, te transformar. E Zaqueu desce, se humilha, se inclina, abre o coração, abre a vida e deixa que a salvação entre na sua casa. Naquele momento em que ele decide acolher Jesus na sua vida, todo mundo bateu palma para Zaqueu, legal, isso aí, parabéns, muito bem. Recrimina, rotula, questiona. Você, coletor de impostos, pecador, como é que Jesus, um pecador, vai entrar na casa? Como é que Jesus vai entrar na casa de um pecador? Vai comer com ele? Para o judeu, o comer é tomar parte da vida com aquela pessoa. E Jesus faz refeição, ele quer entrar na vida de Zaqueu. Zaqueu o leva para sua casa, ao mesmo tempo de acolher, olha como é um pacote completo. Acolheu Jesus e acontece uma metanoia. O que é isso? O que tem a ver? É uma conversão, uma mudança. A palavra metanoia significa isso, conversão, mudança de vida. Mas não somente mudança, de mentalidade do Zaqueu. É muito mais do que isso. É uma mudança interna, espiritual. A mudança começa dentro e depois acontece fora. Primeiro ela é interior e depois exterior. Você vê que ao momento que ele tem esse contato, encontro com Jesus, onde ele encontra a salvação, a primeira coisa que ele diz: Senhor, eu vou restituir tudo que eu roubei. Tudo. Aquilo que eu defraudei, aquilo que eu roubei, eu vou retribuir 4 vezes mais. Porque esse dinheiro não me pertence, foi roubado. Ele faz um momento de autoconhecimento. Entende? Ele se autoconhece, se enxerga pecador, mas se enxerga que está diante da salvação, diante daquele que pode salvar, transformar e libertá-lo. Ok, então a partir daí Zaqueu, ele é completamente transformado e mudado. Vocês perceberam que Zaqueu, ele fez um planejamento. Ele correu à frente da multidão, ele enxergou um sicômoro, ele entendeu que se ele subisse, ele conseguia visualizar aquele Jesus, porque ele era pequeno, porque tinha uma multidão que ele não ia conseguir enxergar, mesmo que ele pulasse, ele não ia conseguir vê-lo. Então ele usou de artifícios para melhor ver Jesus, ou melhor, ter uma experiência com esse Jesus. E Jesus não deixou isso de lado. Diante de todo o esforço de Zaqueu, de se colocar à vista de todos como o pior, um traidor, Jesus entra na casa dele. E de fato ele faz isso com as nossas vidas todos os dias, comigo e com você, sim ou não? Sim. E agora de fato a gente vai entrar no que seria o PVP. Esse projeto de vida pessoal, ele traz para a gente primeiro esse autoconhecimento. É necessário, na vida de todos os santos que você imaginar, todos eles passaram por uma grande obra de autoconhecimento. O que é um autoconhecimento? Olhar para si, se enxergar nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas suas virtudes, naquilo que você recebeu de dom, e esse dom não te pertence, é dado para a serviço da igreja, que é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Liderança de todas as paróquias, de todos do vicariato de Niterói, na Arquidiocese de Niterói. Todas as lideranças, quase todas as paróquias, eu conversava com a Bárbara, eles estão aqui. E por quê? Porque Deus te deu um dom, e esse dom é preciso colocá-lo em serviço. Mesmo você se reconhecendo pequeno, frágil,
pecador, miserável até. Meu Deus, eu sou tão indigno de estar ali no meio daquela galera. Tem tantos mais santos do que eu. Tem tantos que poderiam estar aqui falando muito melhor do que eu até. Muito mais santos. Mas Deus escolhe os pequenos, literalmente, para manifestar a sua grandeza e a sua glória. É essa a dinâmica do Evangelho. Essa é a lógica do Evangelho para nossas vidas. Convém que ele cresça e que eu diminua. É esse o nosso papel. É esse o teu papel como liderança na Arquidiocese de Niterói. Convém que Cristo cresça e seja conhecido por todos os povos. E que nós a cada dia mais diminuamos. E esse projeto de vida pessoal começa nesse autoconhecimento, no reconhecer-se pequeno, no enxergar-se, para a partir daí, a gente vai trazer, eu vou trazer até uma palavra meio difícil, você pode nunca ter ouvido, que significa exatamente enxergar-se de uma forma, uma visão pessoal escatológica. Olha que palavra bonita, escatologia. É uma visão pessoal escatológica. O que seria isso? A escatologia, ela me remete sempre para o futuro, um olhar de esperança para o céu. A nossa vida aqui como militantes, esperando a igreja, o céu, a igreja triunfante nessa escatologia do já e ainda não. Eu já consigo viver muitas coisas na minha vida cristã, mas eu ainda não consigo a perfeição. Eu já consigo dar passos na minha vida de oração, na minha vida sacramental, na minha vida de confissão, na minha vida de fraternidade, mas eu ainda não consigo vivenciar outros passos. A gente pode dar inúmeros exemplos na minha afetividade, nos meus relacionamentos de amizade, na minha vida fraterna, eu queria ser melhor e não consigo. No meu planejamento, não só espiritual, mas profissional, esse PVP, o Projeto de Vida Pessoal, você pode levar para a tua vida em qualquer área. Na minha faculdade, no meu estudo, no meu relacionamento familiar, vou dar um exemplo aqui de relacionamento familiar, mas que pode ser usado em qualquer área da sua vida, ok? Então, desse autoconhecimento vai brotar essa visão pessoal escatológica, do eu atual e do eu ideal. Vou repetir, vocês vão falar comigo. A diferença do eu atual e do eu ideal. Pode ser melhor, do eu ideal. Do eu ideal. Eu quero ser aquilo ali, não por presunção, mas por vocação, porque Cristo assim me quer. Esse ideal de santidade, ideal de jovem que evangeliza, ideal de alegria, ideal de evangelização e de anúncio. Então eu vou trilhar um caminho para isso. Seguindo esse PVP, a gente vai colocando em áreas para nós. Vou dar uma definição muito simples, uma definição mais técnica, Eu falei muito sobre o PVP, eu tenho certeza que vocês já vão compreender. Mas dentro do livro Tecendo Fio de Ouro, que é um livro da Comunidade Católica Shalom, a qual nós temos cursos, enfim, acabamos de dar um em São Gonçalo na Matriz com o Padre André, inclusive. E aí ele vai trazer para a gente o seguinte: o projeto de vida pessoal parte da necessidade do autoconhecimento sobre o uso de um olhar objetivo sobre áreas da minha vida. O uso de um olhar objetivo, eu olho de cima, sobre a minha vida, áreas da minha vida. A elaboração do PVP, mais que um exercício intelectual, é também um exercício de oração e um exercício de verdade. Por isso que eu comecei com a história de Zaqueu. Exercício de oração, exercício de verdade. A minha verdade diante de Jesus que me conhece. Não preciso colocar máscaras, por mais que eu me paramente inteiro, me mascare por inteiro, Jesus nos conhece, sabe do nosso coração. Então algumas letras aqui onde ele vai falar a finalidade do PVP. Tá, Hérito, para que eu vou usar? Qual a finalidade desse PVP? Aonde eu vou utilizar esse PVP na minha vida? Primeiro, para que você seja capaz de ter um olhar de fora, com objetividade e desembaralhando os fatos. Eu acho melhor eu ver por aqui. Eu quero olhar para vocês, não quero ficar olhando para o laptop, certo? Então ele vai dizer, para que você primeiro seja capaz de olhar a sua vida de fora, ter um olhar de fora, um olhar objetivo e desembaralhado sobre as suas áreas, sobre os fatos, sobre as suas realidades. Segundo ponto, B. Aos poucos conheça o olhar de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer para a nossa vida, sim ou não? Ou pelo menos a gente vislumbra.
A gente tateia. O que eu quero para a minha vida? Eu quero ser um profissional assim, eu quero fazer isso na igreja. Mas a gente tem que entender o que é que Deus quer para a minha vida. E a partir da vontade de Deus, correr, subir no sicômoro, descer, me humilhar, a encontrar com essa vontade que vai me fazer plenamente feliz e plenamente quem eu sou. Terceiro, para que eu cresça no autoconhecimento. O PVP também, no quarto, vai dizer para que eu discipline a minha vida espiritual, para que eu ordene a minha vida para o amor, ordene toda a minha vida para o amor. Disponha de material objetivo para discernir a vontade de Deus a meu respeito. Material objetivo para discernir qual a vontade de Deus a meu respeito. Tenha material consistente para o meu acompanhamento espiritual, que muitos de nós aqui fazemos, com padres, com pessoas mais maduras na fé, em outras comunidades. Tome sua vida em suas mãos e responsabilize-se por ela, com maturidade, colocando-a livremente nas mãos de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado, tem gente dando uma piscada assim, ó. Tem gente balançando a cabeça está pesando. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: meu irmão, você tem a sua vida nas suas mãos? Você se responsabiliza pela sua vida? Agora olha a pergunta, hein? Presta atenção, olha bem nos olhos do irmão que está do seu lado. Aquele olhar 43. Agora, fala, agora você coloca a tua vida livremente nas mãos de Deus? Responde para ele sim ou não? Sim, estou escutando muito sim, que bom, graças a Deus. Olha para cá agora. Então talvez todos os pontos são de suma importância, a qual eu falei aqui. Mas o último ponto é principal e fundamental. Você pode olhar para mim e falar assim: Eriton, mas esse olhar maduro, eu sou jovem. A gente lembra de tantas histórias de profetas, como Samuel, como Jeremias. Senhor, mas eu sou tão jovem, sou tão novo, ainda sou tão pequeno. E dá inúmeras desculpas para Deus. Enche Deus de desculpas até plausíveis, até desculpas concretas. Mas Deus olha para você, né, e diz: eu não me importo com a sua juventude, com a sua pouca experiência. O que eu me importo é com o teu desejo de salvação, teu desejo de santidade, teu desejo de felicidade. Todos nós almejamos a felicidade, sim ou não? Sim. O jovem principalmente anseia, deseja, grita dentro, é latente dentro do coração do jovem, pela felicidade. Senhor, eu desejo ser feliz. E essa felicidade, como eu bem disse no início, tem um nome, é uma pessoa. Fora de Deus tudo é vão. Fora de Deus tudo passa, já dizia Santa Teresa d'Ávila. É só nele que nós nos bastamos. É só em Deus que encontramos a felicidade. Então, nesse ato de tomar a tua vida nas tuas mãos, para quê? Com esse olhar, olha para a tua vida, minha vida é isso aqui, está dessa forma. Eu me responsabilizo pela minha vida e após essa responsabilização, eu devolvo para o autor da minha vida. Quem é o criador da minha vida? Quem? Deus. Vocês tinham dúvida? Quem é esse autor? Deus. Coloco nas mãos dele: Senhor, toma a minha vida, ela é tua. Com responsabilidade eu assumo quem eu sou, me autoconheço, percebo as minhas debilidades, aquilo que eu preciso melhorar e digo: Senhor, toma que é tua, faz o que te aprouver, aquilo que você quiser. Depois dessa finalidade, a gente vai ter alguns passos concretos para a gente entender e concluir o nosso PVP. Agora que nós entendemos a finalidade do PVP, aí você vai responder ou de forma espiritual, dentro, interna, ou você pode escrever também, utilizar um momento para colocar no papel, que é interessante, já esquadrinhar algumas coisas na tua vida, ou seja, já ordenar e focar em que área, enquanto eu vou falando, você vai percebendo em que área é mais gritante hoje eu mexer na minha vida, e fazer um projeto de vida pessoal. Então, segundo o que eu percebi, em quais aspectos, ou que aspecto, ou área, eu preciso ordenar para o amor. Quando eu falo ordenar para o amor, é porque o livro, como toda a linha, né, dos cursos de cura interior e de autoconhecimento da comunidade, nós trazemos de uma terminologia chamada Ordo Amores, que é ordenar tudo para o amor.
a minha vida, minhas faculdades, as minhas áreas, né? Tudo aquilo que eu sou e que eu tenho ordenar para o amor, ok? Para o amor que é uma pessoa. João 4 vai dizer, Deus é amor. Exatamente, Deus é amor. Então eu vou ordenar tudo para Ele, tudo para Deus, ok? Então ele diz aqui, você já vai pensando em que área? Pode ser afetividade, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida sentimental, o que você precisa ordenar, estruturar na tua família. Em que relacionamento, em que área eu preciso mudar. Pode ser na tua vida, dentro, né, do teu chamado na Arquidiocese de Niterói, como líder, como coordenador. Em que área eu preciso ordenar e dar passos para que seja algo mais concretamente ordenado para o amor, para Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó, preste atenção nessas perguntas. Esse slide eu vou disponibilizar depois, para que você... Vai ser feito uma tabela, e nessa tabela exatamente com essas colunas aqui. E nessas colunas vai dizer, primeira coluna, imagina aqui, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Imagina uma do lado da outra. Primeira coluna, como estou. Como é que eu estou? Diante dessa área que você foi pensando, diante daquilo que você já foi, o Espírito Santo já foi te direcionando para essa manhã. Como eu estou? Logo em seguida, como gostaria, como eu deveria ser ou estar nessa área. É aquilo do já e o ainda não. Aquilo do eu atual e do eu ideal. Exatamente. Eu estou dessa forma, mas eu deveria e precisaria ser de outra forma. Então você vai escrever isso. Você vai colocar no papel. Você vai, de forma objetiva, vai deixar de forma concreta, para que você olhando, seja mais objetivo de como a partir daí agir. Beleza? Está sendo complicado, difícil? Não, né? Acho que é simples da gente entender, né? Terceira coluna. O que preciso fazer para isso? Mais uma pergunta. O que eu preciso fazer? A partir daí eu vou dando passos. Eu vou dando metas. Eu vou colocando pontos a que eu preciso vivenciar. Beleza? O que eu preciso fazer para isso? Quarta coluna. Que meios / ajuda vou utilizar para este fim? Quais são os meios que eu vou utilizar para isso? Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Aí vai tudo se esclarecer, ok? Quinta coluna, quando farei isso? Porque eu vou colocar data, vou colocar dia, vou colocar hora, porque senão a gente não faz. Se nós ficar somente na área do pensamento, da imaginação, a coisa não é concreta. Ah, eu queria ser assim, mas é tão difícil, então deixa pra lá, um dia quem sabe. Não, é concreto. Se eu quero, Deus me pede, não é que exatamente que eu queira, mas se Deus me chama a ser dessa forma, então concretamente eu vou dar passos para isso. Então quando eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso? Nessa quinta coluna, quando farei isso? E por fim a última, olha só. Que prazo estabeleço para atingir esse objetivo? Que prazo? Dia, hora, local. Tem que ser no concreto, porque senão a gente não consegue. E aí por último ele vai dizer, trace no seu caderno, de preferência no sentido horizontal, essa grade, essas colunas. Voltando, área, como estou, como eu gostaria de ser ou estar, o que preciso fazer para isso, que meios ou ajuda vou utilizar para este fim e quando eu farei isso. Aí agora eu vou dar um exemplo bem no concreto, né? Vamos supor aí, na sua tabela, né, forma horizontal, eu vou colocar aqui uma situação de um relacionamento familiar. Vou dar um exemplo, dificuldade de relacionamento com o meu pai. Então, área, você vai escrever, relacionamento abalado com o meu pai, de forma muito concreta. Tive um relacionamento abalado, não foi do jeito, não está sendo, nunca foi do jeito que eu achei que deveria ser. Queria, né, ter mais afinidade, contato, sensibilidade, carinho, aproximação, enfim. Em uma área que mexe muito, porque se mexe no meu sentimental, nos meus relacionamentos, nos meus afetos, também bagunça todas as áreas do meu ser, ok? Então, de forma concreta, relacionamento abalado com meu pai. Como estou? Muito ressentido, não quero nem ver. Quero nem ver a cara do meu pai. Briguei, não estou suportando. Quero nem enxergar, né, a cara dele. Não consigo. Estou muito ressentido, magoado. Enfim. Como eu gostaria de ser e estar. Eu parti
do eu atual para o eu ideal. Como é que eu deveria? Como é que é um relacionamento de pai com filho? Como eu deveria ter um relacionamento com meu pai? Como é que eu gostaria de ser? Próximo dele, amigo, carinhoso, que tivesse tempo para partilhar, que conversasse sobre todas as coisas, que não houvesse segredo. Então tudo isso eu gostaria de ter. O que preciso fazer para que isso aconteça? Olha só, agora entrando no concreto. Vê que fantástico agora. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Declará-lo primeiro inocente. Nós temos uma tendência sempre a culpar o outro e não olhar para as nossas fraquezas. Não é isso? A gente sempre culpa o outro e diz, mas eu sou inocente, eu não sou culpado. O culpado é ele. Ele que fez isso. E aí, primeira coisa, declará-lo inocente. Depois, perdoá-lo. Tratá-lo melhor como se nada tivesse acontecido. Ter com ele um relacionamento novo, melhor, como jamais eu tive. E agora, que meios ou ajuda vou utilizar para este fim? O que eu vou fazer para conseguir almejar tudo isso que eu coloquei aí no papel? Primeiro, oração. Depois, telefonema semanal. Aqui é uma história de uma pessoa que não mora com o pai. Telefonar para ele todas as semanas. Visitá-lo. Abençoá-lo. Fazer Lexio Divina. O que é a Lexio Divina? Fazer a leitura orante, que é a leitura, que é o estudo bíblico que toda a igreja vive e recomenda. Principalmente ele coloca aqui com Mateus 5, as bem-aventuranças. Aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem, aqueles que choram, mas que são felizes. Rezar com essa passagem de Mateus 5, aplicando ao nosso relacionamento. Confessar-lhe e servi-lo com novo amor. Por fim, a última coluna, quando farei tudo isso aí? A gente colocou no papel coisas concretas, coisas até difíceis. Declarar inocente, perdoar. Se eu estou machucado, magoado, irritado, não vai ser fácil. Mas a partir da oração, tudo vai se tornando concreto. Tudo vai se tornando uma via visível. Né? Vai se tornando possível. Quando é que eu vou fazer isso então? Aí ele colocou aqui, primeiro a gente tinha colocado, que meios? A oração. Então quando eu farei isso? Na minha oração pessoal. Ou seja, todos os dias. Nós como cristãos, como jovens, todos os dias somos chamados a rezar. Todo dia tem um momento de oração. Não é somente rezar quando precisa, ou rezar quando está na dificuldade, ou então rezar quando está muito feliz, mas todos os dias, independente do meu estado, de como eu estou, do meu humor, eu sou chamado a rezar todos os dias. Telefonema semanal, todo domingo às 11 horas. No concreto, vou ligar para o meu pai todo domingo às 11 horas. 3. Visitá-lo, sempre que for possível. A princípio, quinzenalmente. Aqui é um estudante que mora em outro estado, por faculdade, enfim, inúmeros motivos. Então, de 15 em 15 dias, ele vai fazer de tudo para visitar o pai dele. 4. Abençoá-lo. Como que eu vou abençoá-lo? No meu terço diário. Todo dia que eu rezar o terço, uma das intenções, ou a principal intenção, vai ser abençoar a vida do meu pai, convertê-lo, rezar por ele, pela conversão dele. 5. No meu, quando ele fala, fazer a Lexio Divina com Mateus 5, aplicando ao nosso relacionamento. Onde eu vou fazer isso? No meu estudo bíblico, que também é todos os dias. Todo dia eu vou fazer meu estudo bíblico. 6. Confessar-me. No concreto, amanhã, antes da missa. Ou hoje, pode ser hoje, agora. É colocar metas e correr atrás para consegui-las. Por fim, ele diz, servi-lo com um novo amor, ajudá-lo todas as vezes em que ele precisar. Daí a gente esquadrinhou o nosso PVP. Só que o PVP, ele passa pela nossa liberdade. Como tema da pregação, em que a Bárbara me pediu, ela falava sobre o projeto de vida pessoal. Tá aqui, estava procurando. Projeto de vida pessoal como vida fruto das minhas escolhas. A vida como fruto das minhas escolhas. E as nossas escolhas é que vão ser os nossos frutos. É que vão dar frutos. Isso pode ser colocado em qualquer área da minha vida. A nossa cofundadora, Emílio Nogueira, ela dá um exemplo até de regime. Coisa bem concreta, A pessoa quer fazer um regime, então eu vou fazer um PVP. Eu não consigo me organizar para perder peso. Então eu coloco lá, área, perder peso, como estou, acima do peso, como eu quero chegar a 62 quilos. O que eu devo fazer de forma concreta? Regime, dieta, comer isso, fazer exercício. Quando eu começo? Atividade física, terça e quinta. Que hora?
Toda noite, 7 horas. Então eu vou colocando no concreto, no papel, vou esquadriando isso. De que forma eu vou me baseando. Isso precisa ter uma revisão semanal. Se eu consigo vivenciar os pontos, toda semana eu olho, olha, consegui viver esse ponto, consegui. Caramba, esse ainda não consegui. Atividade física para mim é uma luta, acordar cedo, fazer uma caminhada, uma corrida então, é uma briga com a cama. Então eu preciso lutar mais, eu preciso me esforçar mais por essa área. Eu preciso rezar para pedir a Deus o autodomínio. Entendeu? Passa pela oração, mas ela chega no meu concreto. E de forma, para a gente concluir, quando ele diz aqui, né, no projeto de salvação, depois da definição e finalidade, depois dos passos, do passo a passo dessas perguntas e do quadro de esquadrinhar isso, tudo isso se concretiza, né, em 2 áreas da nossa vida. Também tem um slide legal para vocês usarem as áreas, vocês vão ver depois, né, o que seriam as áreas do nosso ser. Não vou me alongar pelo nosso horário. Mas as áreas do nosso ser, acho que se vocês conseguirem ver alguma coisa daí, é como círculos concêntricos. Todos nós temos várias áreas dentro de nós, várias áreas do nosso ser. Da mais superficial, da mais externa, a mais intra, a mais dentro, a mais interna dentro de nós. E essas áreas ele vai obedecer uma ordem, que vai ser a corporeidade, óbvio, é o meu corpo, a minha afetividade, a minha imaginação, a minha memória, minha liberdade, e agora nas áreas que eu queria chegar. Na vontade e na inteligência. São as áreas mais interiores, mais dentro de mim, que mais eu posso dominá-las, a minha vontade e a minha inteligência. Isso seria uma manhã inteira para falar e destrinchar todas essas áreas. Mas a gente pode encontrar, a gente pode procurar no próprio livro, marcar uma outra pregação, outra formação sobre as áreas do nosso ser, porque isso parte do nosso autoconhecimento. Mas eu vou me deter a essas 2 que eu quero hoje, que são principais, que é a vontade e é a inteligência. Aí eu vou ler um trechinho aqui, presta bastante atenção. Olha para o seu lado e fala assim, acorda aí. Mexe aí, meu irmão, balança. Mexe no cabelo. E as meninas já ficam assim. Então, olha lá, vontade e inteligência são as 2 áreas mais dentro. E é essas áreas que vai, de fato, me ajudar, me auxiliar a viver o meu projeto de vida pessoal, o meu PVP. O que ela vai falar, né, sobre a vontade e sobre a inteligência? Existem 2 áreas do nosso ser que foram apenas abaladas, só uma tremida, pelo nosso pecado, mas não foram tocadas por ele. São abaladas porque, com as áreas mais exteriores, todas aquelas que eu falei, corporeidade, afetividade, liberdade, né, todos os nossos afetos, tudo isso, a imaginação, tudo isso foi atingido pelo pecado. Pecado qual? Original. De onde? Lá em Gênesis, né? Aquele contato de Adão e Eva com a serpente, com o inimigo de Deus, certo? Aí a gente sabe, lá na catequese. Então essas áreas, vontade e inteligência, foram apenas abaladas, mas elas não foram de fato tocadas com o pecado. São abaladas porque as áreas mais exteriores foram realmente decaídas. Esta instabilidade exterior acaba influenciando essas 2 áreas nobres, que são a vontade e a inteligência. É na minha inteligência e na minha vontade que sou livre. Vamos repetir juntos essa frase. É na minha inteligência e na minha vontade que sou livre. Muito bem, olha aí como todo mundo está prestando atenção. Eu ia passo a passo e já foram direto. É na minha inteligência e na minha vontade que eu sou livre. Cara, eu acho que é o maior grito do jovem, é o maior desejo. Eu sou livre. Não sou preso a pecado algum. Eu não sou preso a nenhuma artimanha do inimigo, porque eu sou livre em Cristo. Existe o maior grito de liberdade e de felicidade, é esse, né? Eu sou livre. E as áreas que eu sou mais livre é na minha vontade e na minha inteligência. A minha inteligência, olha só, presta atenção. A minha inteligência ilumina a minha vontade. Quem ilumina a vontade? A minha inteligência. Ilumina a minha vontade. E elas unidas e livremente unidas à vontade de Deus. Vou repetir. Elas unidas livremente à minha vontade, à vontade de Deus, escolhem aquilo que é a vontade de Deus, se forem realmente livres. Aquele que é realmente livre, ele opta pela liberdade, ele opta pela felicidade, ele opta pelo aquele que é o livre, que é o próprio Cristo, que sempre foi. Entenderam? Essa dinâmica, essa lógica, né? A minha inteligência ilumina a minha vontade
sendo completamente livre, eu também opto pela minha liberdade maior, que é como batizado ser filho de Deus. Meu primeiro chamado à santidade, todo batizado. Chamado de todo batizado a ser livre, ser filho no Filho, filho de Deus. E elas livremente escolhem aquilo que é vontade de Deus, se forem realmente livres. A minha vontade e minha inteligência são áreas nobres, e eu preciso tomar minhas decisões nessa área, que são as mais estáveis do meu ser, que é a minha inteligência e a minha vontade. A minha inteligência ilumina a minha vontade, e juntas livremente decidem aquilo que elas livremente veem como vontade de Deus. Por fim, a vontade de Deus não é algo que constrange. A vontade de Deus para a sua vida, como jovem, como líder na arquidiocese, diante de outros jovens que evangelizam, que anunciam o querigma, que é o primeiro anúncio do Evangelho. A vontade de Deus não nos escraviza. A vontade de Deus não nos escraviza, não nos constrange, não nos rouba nada. Papa Bento XVI nos dizia, ao contrário, tudo nos dá, tudo me dá. Porque sendo plenamente de Deus, eu sou plenamente quem eu fui criado para ser. Feliz, santo, né? Então, por fim, essa vontade, eu vou terminar com a passagem de Efésios, queria que vocês pegassem junto comigo. Efésios 4, carta de São Paulo aos Efésios. Efésios 4, 13. Pega comigo aí. Efésios 4, 13. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Vamos lá. Pessoal do celular. O celular tem que ser mais rápido que está procurando aqui, ó. Tem que ser mais rápido. Bíblia no celular é rapidinho. A grande maioria ali, ó. Efésios. Amém? Efésios 4, 13. Diante de tudo, não lê ainda, calma. Segura a ansiedade. Diante de tudo que nós escutamos, vivenciamos, enxergamos, nos reconhecemos no autoconhecimento como Zaqueu. Muitas vezes uma árvore até bonita, grande, cheio de força, mas que não dá bons frutos. A partir desse autoconhecimento eu tenho um encontro pessoal com Jesus, eu desço, me inclino, né? Me humilho se for necessário para ter esse contato. E nesse contato vai me conduzir a uma metanoia, uma mudança, uma conversão. Dessa conversão eu começo a esquadrinhar a minha vida e dar passos. Dar passos responsável pela minha vida e as entrego na mão do próprio Deus. Senhor, toma minha vida. E a partir daí eu vou dando passos na minha história, para ser de fato aquilo que eu fui chamado a ser. E aí de fato, o que Jesus nos chama, o que Deus nos chama, o que a Trindade nos chama a ser, onde ele vai concluir São Paulo aos Efésios. Vamos ler aqui. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Palavras do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. O estado, a estatura. Alcançar. Para alcançar precisamos correr, andar, sair de si, sair da nossa paralisia, do nosso comodismo.